Doc Online. Embora o cinema e a fotografia tenham a mesma base de trabalho, que é a imagem, a realidade é que têm uma noção distinta sobre a sua verdade e a definição do seu tempo e movimento. O diálogo entre cinema e fotografia é antigo. E Chris Marker foi, sem dúvida alguma, um dos que melhor conseguiu compor uma narrativa cinéfila a partir do olhar de uma fotografia. Mas não foi só de cinema e fotografia que se ocupou Chris Marker. As viagens foram também outra da sua deriva e ficaram bem presentes na sua vasta filmografia. Si j'avais 4 dromadaires é disso um belo exemplo. Um filme de 1966, onde o cineasta francês faz dele um ensaio fotofílmico. Um roteiro das suas várias deambulações pelo mundo. Viagens por países tão dispares nas suas culturas, nas suas geografias, nas suas políticas. Chris Marker foi uma figura singular no cinema, muito influenciado pelo cinema soviético dos anos 20 do século passado. Em particular, pelo cinema olho de Dziga Vertov. Embora, como ele próprio preferisse definir o seu cinema como cinema à vérité, cinema à minha verdade. Chris Marker foi considerado por Alain Resnais como alguém da aparência humana, mas que vinha do futuro, de um outro mundo. André Bazin destacava na sua obra a importância das palavras, a sua inteligência verbal. O seu cinema documentário é um cinema em que o tempo e a memória caminham sempre a par e passo, em permanente diálogo com o espectador, que na maior parte das vezes é confrontado com a nua e crua verdade dos fatos. É um todo que nos murra o estômago intelectual e nos deixa desconcertados perante aquilo que assistimos e, consequentemente, sobre ele vamos refletir. O título do filme, Si j'avais 4 dromadaires, é arrancado a um poema de Guillaume Apollinaire. O filme começa com esse poema. A voz do narrador que vai além do poema até à estrofe final, que é silenciada pelo título do filme, que nos aparece como imagem. Se algo que consta, a viagem peregrina do jovem rei Dom Afonso V foi feita com uma comitiva de 4 camelos, Chris Marker usa o poema de Apollinaire para nos anunciar que não será a partir de um camelo que iremos seguir viagem, mas sim a partir do nosso olhar que vamos percorrer os 4 cantos do mundo. E assim será durante os 50 minutos de duração do filme. Vamos viajar pelos 4 cantos do mundo. União Soviética, Coreias, Cuba, Jugoslávia, Grécia, Itália, Espanha, Holanda, Inglaterra, Israel, Japão, Suécia, Portugal, entre outros tantos países, são alguns exemplos onde o nosso olhar se fixa às fotografias que Chris Marker foi tirando para montar este filme, num total de 750, tiradas numa década, entre 1955 e 1965. Na voz off, 3 personagens. Um fotógrafo, a própria encarnação de Chris Marker, que vai relatando e comentando aquilo que as fotografias sugerem, implícita ou explicitamente. E 2 amigos, que o vão questionando acerca daquilo que as fotografias não mostram. Marker nunca escondeu a sua militância política comunista, que neste filme é bem patente, ao demonstrar as suas preferências por determinados países, como a União Soviética, e a cidade mais bela do universo, e onde verdadeiramente se respira, Moscou. Cuba e a sua Havana, com os corpos mais livres do mundo. Mas também contrapõe com as sociedades ditas mais evoluídas, de primeiro mundo, mas nem por isso mais felizes. Como é o caso, a Suécia e a sua capital, Estocolmo, onde se encena Brest e ninguém percebe a mensagem daquilo que se já vê. O filme é constituído por 2 partes. A primeira, o castelo. O castelo, a metáfora do que é a distância entre os que têm o poder e os que não têm. O castelo, como a impossibilidade de comunicação entre os mais poderosos e os mais desafortunados. O castelo, como uma fronteira entre as raças humanas. Nesta primeira parte discute-se ainda a fotografia. O que é a fotografia? A fotografia como um duplo da vida. Mas também onde se constata que o olhar do fotografado é diferente de país para país. Um olhar diferente de branco para negro, para judeu. E o olhar daqueles a quem a felicidade, como a dos pobres, que nunca a cedem, exceto na única vez que o autor a presenciou, num bairro de Latin-Nanterre, no dia da libertação da Argélia. Aqui sim, os pobres sorriram. É, pois, uma primeira parte do filme que a fotografia, a imagem, o narrador, confronta o espectador numa evidência do que é a existência da separação do mundo em países desenvolvidos, países comunistas e o mundo dos pobres e excluídos. Convém recordar que a esta altura viviam-se os tempos da Guerra Fria
o mundo estava de facto dividido. Marker conduz-nos nesta viagem, sem deixar de jogar com as palavras, à medida que as imagens se vão sucedendo. Como a imagem de publicidade capitalista nas ruas da Havana, com um modelo de carro americano anunciado, mas jamais chegado à população. Ou até mesmo sendo cético com aqueles que mais admira, como os soviéticos. Um povo que sonha como um europeu, ou pensar num sistema liberal de vida, o conforto que ele mesmo poderá oferecer. Afinal, a utopia estava na liberalização do mundo. A segunda parte, que tem como título O Jardim, e aqui é a imortalidade que se quer falar. Mantém-se o olhar indiferenciador e desigual de como a sociedade está estratificada. Ouvimos o narrador com alguma candura, mas sem nos deixar perplexos, que não existem crianças unidas, assim como não há nações unidas. A realidade deste mundo exterior, que vamos assistindo, interioriza a nossa impotência de atuar os factos que nos vão sucedendo imagem em imagem. E mais uma vez, à semelhança da primeira parte, aqui quando se fala de morte, ou melhor, do significado de imortalidade para os vários povos, de como ela difere de uns para os outros. O caso da perfeição escandinava, que oferece felicidade, mas sem paixão. As imagens criam subjetividade ao espectador. A voz off do fotógrafo, ou melhor, o alter ego de Chris Marker, torna-as uma presença efetiva, para nos ajudar a decifrar aquilo que vamos presenciando. São as imagens, fotografias de um viajante pelo mundo. São os sons minimais. O jazz que nos corta a respiração de suspense. Uma montagem musical que vai pautando a cadência do filme. E em tudo nada se assiste de forma indiferente. É este, se já vê, Quatre Dromadaires. O trabalho de Marker faz de nós espectadores permanentes da história da humanidade. A montagem do filme tem 60 anos. As fotografias que dele se serviu têm mais 10. Mas poderiam ser muito bem da semana passada, de ontem até. A interpretação de cada imagem é livre, subjetiva. Fala-nos de pessoas, de lugares, de histórias, deste mundo. Em suma, o vasto trabalho que Chris Marker nos legou pode e deve ser visto não como de conservação de memória, mas sim como da sua criação. Por isso, este Si J'avais Quatre Dromadaires não perdeu a sua temporalidade. As memórias que aqui foram criadas aos seus espectadores perduraram muito para além do que possamos considerar como acontecimentos históricos, datados e fechados no seu tempo. Como o próprio disse, fotografar é como caçar. É caçar sem vontade de matar. Uma fotografia não nos deixa de criar atenção própria, como de uma presa perante o seu caçador. E é isso que sentimos neste filme de Chris Marker, presas perante as suas fotografias.